Então, como esperado, como previsto lá na sexta-feira, a gente teve aí um final de semana com uma trégua básica na chuva, um pouquinho de chuva, mas bem menos do que durante a semana, mas hoje de manhã já voltou, né? É verdade. Bem certinho como previa, como estava na previsão, né? Teríamos aí tempos de melhoria, o sol até aparecendo, uma esquentadinha, uma sensação de abafamento e entre o final do domingo e amanhã de segunda-feira, novamente chuva aqui para nossa região, né? Que foi o que se confirmou, a gente vai mostrar tudo isso daqui a pouco e muita chuva no litoral. A gente ainda nessa edição provavelmente vai mostrar algumas imagens de como é que ficou Florianópolis, né? Estamos esperando aí o pessoal enviar imagens de lá, gente que esteve andando pela cidade hoje de manhã para fazer um levantamento de todos os estragos que o pessoal já está acompanhando com certeza por rede social e outros sites de notícia, né? Então, bastante complicada a situação lá para o litoral. Verdade. Tivemos regiões aqui do estado com bastante transtornos, especialmente região de Florianópolis, litoral. Aqui, por sorte, passamos ilesos e essa trégua na chuva até ajudou a diminuir um pouquinho o nível do rio. É verdade. A gente escutou a entrevista com o chefe da Defesa Civil, né, aqui para Rio do Sul. A gente está com o rio aí bastante controlado, até mais baixo do que a gente chegou a mostrar na semana passada, no final da semana passada, e como chegou no sábado, chegou a um nível um pouco mais alto, se esperava até um nível mais alto, mas aquela trégua deu uma ajudadinha. Mas tivemos bastante estragos ainda com a chuva forte, bastante coisa acontecendo aqui na nossa região e nas proximidades. Vamos dar uma olhadinha então? Então, além lá do litoral, né, outra região que está em alerta nos últimos dias é a região aqui do Vale do Itajaí. Embora a situação seja mais estável até o momento. A gente confere agora imagens de cidades próximas aqui ao Alto Vale. Nas cidades de Apiúna, Ascurra e Rodeio, bombeiros e defesa civil atenderam várias ocorrências durante o dia de ontem. 21 pessoas precisaram ser retiradas de locais ilhados e alagados com embarcações. Foram 12 deslizamentos de terra, 7 árvores que bloqueavam rodovias tiveram que ser retiradas também. Um veículo foi arrastado para dentro do rio e seus ocupantes foram retirados por populares. Além disso, 9 famílias precisaram de auxílio por estarem em outras áreas alagadas nessas 3 cidades. E aqui também, especificamente na nossa região, tivemos várias cidades registrando estragos e ocorrências com a chuva forte entre ontem e hoje de madrugada, né? Nós separamos algumas imagens também para mostrar a situação por aqui. O que tivemos aqui no Alto Vale foram ocorrências devido a pancadas de chuva de forte intensidade. Essas imagens são de estradas sendo liberadas no interior de Rio do Oeste, onde houve desmoronamentos de terra ontem. Algumas comunidades foram fortemente atingidas e um levantamento ainda está sendo feito pelas autoridades por lá. Uma moradora da cidade, em medição particular, registrou 160 milímetros de chuva ontem. Outra cidade com grande volume de precipitação no dia de ontem foi Pouso Redondo. E as imagens mostram o resultado disso. Alagamentos por toda a área central. A água entrou em lojas e casas mais uma vez, principalmente na rua 23 de julho, que foi fechada por algum tempo devido à quantidade de água. Esse vídeo é na SC 350, na Serra Grande, divisa dos municípios de Alfredo Wagner e Ituporanga. Você vê aí muita água e pedras no asfalto. Só na comunidade de Rio Engano, em Alfredo Wagner, choveu mais de 90 milímetros na tarde de ontem. De acordo com informações da administração, em Ituporanga não houve prejuízos consideráveis, apesar dessa chuvarada. Mas o tempo chuvoso está atrasando a colheita de algumas lavouras e causando perda de solo. Em Salete, a administração esteve na manhã de hoje averiguando a situação de estradas, pontes e calçamentos que foram danificados com a chuva. Servidores da Secretaria de Obras e a Defesa Civil estão ainda fazendo um levantamento dos prejuízos. Segundo informações da Rádio Educadora, há registro de quedas de pontes que foram arrastadas pelas águas, quedas de árvores sobre a rodovia SC 114 e em outras localidades do interior, além de inúmeros bueiros entupidos e tubulações que não suportaram a quantidade de água.
Em Rio do Campo, como você vê nessas outras imagens, são muitos problemas, principalmente em estradas, bueiros que não conseguiram escoar a água, 2 pontes pelo menos que foram danificadas, além de alguns alagamentos registrados. Por lá não houve deslizamentos nem ocorrências de maior gravidade, mas segundo o levantamento prévio feito pela administração na manhã de hoje, vai ser preciso muito trabalho para a recuperação dessas estradas de interior, principalmente. E que choveu muito nos últimos dias, claro, você já percebeu, né? Mas tem uma ideia de quanto exatamente? É o que a gente te mostra agora, porque a Ipagre-Ciram fez um levantamento com os números de precipitação desse início de 2021. O mês de janeiro teve chuva frequente no litoral aqui de Santa Catarina, especialmente da Grande Florianópolis ao litoral norte. Localidades que apresentaram totais acumulados muito elevados que ficaram acima do esperado para todo o mês, que ainda nem terminou. Entre os dias 17 e 23 apenas. Para se ter uma ideia, a associação de vários fatores trouxe uma chuva persistente, contínua e que totalizou valores acima de 100 milímetros. Que foram os que causaram essas enxurradas com alagamentos e deslizamentos. A chuva desses dias elevou os totais do mês de janeiro a valores acima de 300 milímetros e de até 500 milímetros em algumas localidades. Aqui no Alto Vale, alguns números de precipitação acumulada chamam a atenção. Rio do Campo e José Boatê ficaram acima dos 200 milímetros, contando até o dia 23. Ituporanga, Agronômica, Chapadão do Lajeado, Mirim Doce, Petrolândia e Presidente Getúlio estão entre as cidades com mais de 100 milímetros acumulados nesse período. Já temos mais acumulado do que o esperado para todo o mês de janeiro e esses números devem aumentar ainda mais até fechar os primeiros 31 dias do ano. Esse é o janeiro mais chuvoso nos últimos 3 anos, de acordo com a Defesa Civil aqui do nosso estado. Só na última semana foram mais de 300 milímetros em Florianópolis, sendo que o esperado para o mês inteiro na cidade era 250 milímetros. E por que chove tanto aqui no estado? É devido à união de 2 fenômenos, principalmente. Nesse fim de semana, um sistema que trouxe chuva, um cavado, aconteceu junto com o fluxo de ar quente e úmido, que aumentou os volumes. Outros fenômenos e áreas de baixa pressão exerceram influência também para provocar tanta chuva. Esse cavado não se deslocou, permanecendo sobre o litoral de Santa Catarina e do Paraná e se estendendo agora também ao Rio Grande do Sul e encontrou um terceiro fator para essa combinação, a chuva orográfica ou chuva de relevo, que acontece quando nuvens mais baixas encontram pelo caminho morros que acabam reforçando a instabilidade já existente. Com tudo isso presente, teremos hoje mais um dia de chuva, principalmente na Grande Florianópolis, aqui no Vale do Itajaí e no norte catarinense, como mostra esse alerta da Ipagre-Ciram. Nas outras regiões, chuva no decorrer do dia. Risco também de temporal isolado, especialmente do oeste ao sul do estado, de acordo com esse outro alerta meteorológico também emitido pela Ipagre. O alerta da Defesa Civil para hoje, seguindo até a madrugada de amanhã, é ainda de chuva volumosa de forma isolada, com maior risco para essa área em vermelho no mapa, que inclui, como você vê aí, parte do Alto Vale. A Defesa Civil alerta ainda para a possibilidade de deslizamentos devido ao solo já encharcado nesses locais e traz algumas indicações para reconhecer o risco. Fique atento à inclinação de postes, movimentação de terra ou rachaduras em qualquer estrutura. Fica a dica aí. E eu sei que você que nos assiste gostaria de escutar, eu sei o que você queria escutar hoje em relação ao que temos pela frente. Mas, infelizmente, para essa semana, em termos de chuva, a gente não tem aquela esperada notícia boa. É que a situação no estado todo continua exigindo muita atenção para os próximos dias. Quem explica isso para a gente é uma das meteorologistas da Ipagre. É uma semana, assim, a partir de amanhã a gente vai ter uma chance de maiores aberturas de sol no estado, mas ela é uma semana de tempo mais úmido, de condição para chuva frequente. Essa chuva vai se concentrar especialmente mais no período da tarde, às vezes noite, né, associadas ao aquecimento do dia. Nós vamos ter temperaturas mais elevadas nos próximos dias,
mas é uma semana que tem essa condição, e associada a essa condição, às vezes nós temos temporais localizados. Então, sempre uma atenção especial aí com relação ao tempo ainda para esta semana. Ainda estamos numa condição assim de tempo mais complicada em Santa Catarina. Então não teremos dias inteiros chuvosos de forma contínua, a princípio, para essa semana, mas aquelas pancadas, igual a que tivemos no final da tarde de ontem, essa madrugada. Então ainda preocupa porque essas pancadas costumam ter um acumulado muito grande. Então, onde elas caem, elas trazem prejuízos e aumentam também o rio de qualquer forma. Então, essa semana inteira esse alerta fica aí para a possibilidade ainda de chuva volumosa, sempre mais para o litoral, e quanto mais afastado da costa, menos, mas ainda assim, né, aqui o Vale do Itajaí entra nesse alerta de possibilidade de chuva volumosa ainda. Então é importante prestar bastante atenção na previsão do tempo ao longo da semana. A gente vai atualizando aí com os boletins meteorológicos dia após dia, porque tudo isso pode mudar de um dia para o outro, Com certeza, e também acompanhando a questão de rio, enfim, de números que influenciem diretamente aqui para algum acontecimento mais extremo no nosso Alto Vale. Obrigada, Adri. Até amanhã. Até amanhã.